Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como sempre, temos a participação Master Blaster Ultra Power Caneca! Temos uma puca, gente, direto do reino dos palitinhos. Clebito, Ioná, beijo, amei minha caneca de aniversário. Paloma, sobre o que falaremos hoje? Parte 2 de análise das demonstrações financeiras, meu amor. A aula de hoje vai se restringir a dois tipos de análise de indicadores. Vamos lá. A primeira que iremos abordar é a análise de liquidez ou de solvência. A segunda é a análise de estrutura e endividamento. Vamos ao começo de tudo. O que seria um indicador de liquidez? Meu amor, a palavra liquidez em finanças significa disponibilidade em moeda corrente para fazer pagamentos. Tudo para pagar conta. Em resumo, é isso. E aí, o que acontece? Cara, saber se uma empresa tem capacidade de solvência ou não é de extrema importância. Por isso que eu acredito que ela deve ser feita logo após a análise vertical e horizontal. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, por favor, clica aqui no card, vai lá, assiste a primeira aula de análise vertical, análise horizontal, para você entender o que eu estou falando. O que acontece? Quando a gente está falando dessa análise de liquidez ou solvência, a gente divide ela em 4. Primeira, índice de liquidez corrente. Segundo, índice de liquidez seca. Terceiro, índice de liquidez imediata. E por último, e não menos importante, a análise de liquidez geral. Vamos a cada um deles? Sim! Estamos aqui para aprender, meu amor, então lá vamos nós. O índice de liquidez corrente nada mais é do que a razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Vocês estão vendo aqui, molinho, molinho, facinho, facinho. Paloma, o que ele quer dizer? Simples, meu amor. Se o ativo circulante são os bens e direitos de curto prazo e o passivo circulante são obrigações de curto prazo, o que eu estou medindo com esse índice? A liquidez de curto prazo. Mole, mole, fácil, fácil. Paloma, como que eu analiso isso? Primeira coisa, a gente espera que esse valor seja superior a 1. Ou seja, que eu tenha bens e direitos que ultrapassem a minha quantidade de obrigação no curto prazo. Isso quer dizer que se eu tiver 0,7 é pouco? Amor, nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar. Então a gente indica que seja próximo de 1. Mas vamos a um exemplo. Seguindo aqui na Natura Cosméticos. Vocês podem ver aqui nessa tabelinha que no último triênio a gente tem esses 3 valores aqui de índices de liquidez. E esses índices de liquidez corrente estão mostrando para a gente que a Natura está melhorando ao longo dos períodos. Todos os índices estão acima de 1 e ela está com a característica aqui de ter mais do que proporcionalmente capacidade de honrar as suas obrigações de curto prazo. Paloma, mas aí, assim, tipo, maravilha, ela vai honrar a curto prazo. E daí? Se eu quiser varrer a turma toda no passarinho para namorar. Bom, tô musical hoje, vocês já notaram isso. Cara, no final das contas, gente, se ela não tiver capacidade para honrar nem no curto prazo, Houston, we have a problem. Dá para piscar aquela luzinha. Se não, é o primeiro indicador onde tudo começa. Tudo começa pelo curto prazo, meu amor. E aí, a gente vai para o índice de liquidez seca. O que acontecia antigamente? A long time ago. Sentiu o English, que tá bom, tá bonito. Então, assim, há muito tempo atrás, o que a gente tinha era empresas com estoques gigantescos. Todo mundo trabalhava com estoques gigantescos. E aí fazia com que na Vera, bens de direitos de curto prazo, a exceção de estoque, era quase nada. Sim, você ouviu, era quase nada. Hoje em dia já nem tanto, né? Hoje em dia a gente, dependendo do perfil da empresa, ela trabalha com estoques. É de se esperar que a Natura trabalhe com estoques mais baixos, afinal de contas ela trabalha por ciclos de vendas. Então aqui, como que eu calculo essa liquidez seca? Eu desconto no numerador o estoque, então vai ser o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Isso é como se eu tivesse extraído, secado o estoque. Como a gente vê, a situação de solvência na Natura tá ok, continua sendo acima de 1, o que é um bom sinal, mesmo sem os estoques. Quando a gente vai para índice de liquidez imediata, é aquela parada, eu tenho grana no bolso para honrar minhas obrigações de curto prazo? Por quê? No índice de liquidez seca, como vocês estão vendo aqui,
O numerador são as disponibilidades, ou seja, caixa e banco. Cara, a Natura tem um caixa e banco gigantesco que eu juro para vocês que eu não consigo entender. Porque olha os valores que deram aqui. Né? A gente está vendo que ela tem um grande caixa e banco, a justificativa pode ser pagamento de fornecedores num giro muito grande, não sei dizer, meus amores, isso a gente só vai descobrir trabalhando lá dentro. Mas percebe-se que ela tem uma alta disponibilidade em razão ao que ela tem de obrigações de curto prazo. Quando a gente vai para o índice de liquidez geral, que é o último que a gente vê em termos de liquidez, a gente está vendo o seguinte: qual é o tamanho da bagaça em termos de solvência? Porque em cima eu estou trabalhando com ativo circulante e realizável a longo prazo, que eu posso dizer que é o ativo não circulante, e dividindo pelo quê? Pelo passivo circulante e o exigível a longo prazo ou passivo não circulante. Então aqui eu tenho aquele, sabe assim, caraca, se eu estiver devendo aqui, putz grila, deu um problema sério, Houston, we have a problem, e aí não vai piscar em amarelo, não, amor, é um vermelho gigante, quer dizer que ela não tem capacidade de nada, de honrar nada. Paloma, mas e se tiver 0,7? O que quer dizer isso? Cara, vamos ler. Se tiver dado 0,7, seria o quê? Que eu tenho capacidade de honrar 70%. Não consigo honrar os outros 30%. Mas, como vocês podem ver na tabelinha aqui da Natura, baseado em dados reais, a gente vê que a Natura está bem, em termos de solvência. Quando a gente vai olhar agora a segunda parte desse vídeo, que retrata os índices de estrutura e endividamento, qual é a primeira coisa que a gente olha? Cara, quando a gente fala da finalidade básica desse indicador, é transformar em percentuais a participação dos valores dos grupos representativos no balanço patrimonial, bem como mensurar percentualmente sua relação com o capital próprio representado pelo patrimônio líquido. É o seguinte, eu quero saber como é que tá a bagaça pra galera que é dono, pro capital próprio, pro acionista, pro patrimônio líquido. Moleque, eu quero entender a situação. Então, a primeira coisa que a gente faz é a imobilização do capital próprio. O primeiro indicador que a gente vê quando a gente está falando de estrutura e endividamento é a imobilização do capital próprio. Que raio é isso? Eu rateio entre os ativos fixos e o patrimônio líquido. O que eu quero ver? O ativo fixo, na verdade, é composto pelos 3 Is, né? Que é o ativo permanente lá, imobilizado, intangível e investimento. Esses 3 Is, quanto que isso representa do patrimônio líquido? Isso é o que eu estou vendo. Então, o que a gente sabe? Que quanto maior for a aplicação desses recursos no ativo fixo, maiores vão ser os custos fixos da empresa. E aí, quanto mais a empresa investir no ativo fixo, menos vai sobrar para ela no ativo circulante. Ponto. A ideia é só isso. E aí é óbvio que eu parto por uma análise de endividamento geral. A análise de endividamento geral é eu pegar todo o meu passivo, seja ele de curto ou de longo prazo, e dividir pelo patrimônio líquido. Qual que é a minha ideia? É a exigibilidade de recursos de uma forma como um todo se estivesse saindo do capital próprio, do dono, né? Do patrimônio líquido. Bom, ele é um grande indicador porque a gente sabe que a contrapartida, na verdade, está sendo de capital de terceiro caso não tenha capital próprio para honrar. Então, a gente vê que é um endividamento constante, é uma coisa perigosa, então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. É óbvio que a gente vai seguir o seguinte parâmetro básico, quanto menor, melhor. Ponto. Eu não tenho um índice de referência lá 1, mas quanto menor, melhor. Quando a gente traz para a ótica do endividamento financeiro, aí eu estou falando de empréstimo e financiamento, seja eles de curto ou longo prazo, em razão do meu patrimônio líquido. A mesma lógica eu vou seguir para análise, gente, quanto menor, melhor. Por quê? Porque aí nessa questão aqui, né? Porque aí nesse indicador, o conceito de endividamento ele passa a ser mais coerente com a estrutura mesmo de passivo como uma fonte de financiamento. Porque eu estou pegando empréstimo e financiamento, eu não estou só
metendo um fornecedor no meio do caminho. Então ele é mais consistente. Eu gosto bastante desse indicador, eu super recomendo quando você vai fazer uma análise mais profunda, né? Que você veja essa real situação. E nada impede de você dar uma olhadinha também só no curto ou só no longo prazo e ver o que está acontecendo. Nos próximos vídeos a gente vai seguir falando dos indicadores, porque ainda faltam alguns para a gente abordar, mas se eu fosse fazer isso em uma aula, meu amor, você não ia aguentar ficar ouvindo eu falar na sua cabeça. Então, bora exercitar. O que não falta são exercícios sobre o assunto. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto. Se você não gostou, me diz onde eu posso melhorar. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu bati a meta, eu tenho 1000 inscritos, mas isso não quer dizer nada ainda, meu amor, porque o céu é limite. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Se você tiver algum tema, alguma coisa que você queira que eu grave um vídeo, só deixar aqui nos comentários. Vejo vocês no domingo com Descomplicando a Economia Atual. Um beijo e até a próxima!